Ok, bom, já iniciei a gravação aqui e vou disponibilizar, como eu venho fazendo nas palestras anteriores, disponibilizar tanto o material teórico quanto o material prático também, né, que são os scripts, e a gravação também das aulas, para vocês terem mais facilidade aí em executar o software. Então, seguindo o nosso cronograma, hoje a gente vai falar sobre teste de hipóteses, né? Lembrando que a gente abordou sobre análise de variância na semana passada. E semana que vem vamos abordar os experimentos em delineamento inteiramente casualizados, tá? Então, vamos a algumas considerações gerais sobre testes de hipóteses. Bom, o pesquisador, quando ele vai realizar um estudo científico, avaliando diferentes tratamentos, ele geralmente ele pode utilizar de experimentos científicos para fazer essas avaliações, essas comparações, né? Onde ele aplica os seus tratamentos nesse experimento e ele mensura alguma variável resposta e obtém os seus dados. Então, que aí no exemplo, o pesquisador em questão estava avaliando a altura de plantas de milho. Então, os valores de altura de cada planta eram os dados obtidos do experimento científico que foi planejado pelo pesquisador. Desses dados, então, ele vai conseguir tirar suas conclusões acerca dos efeitos dos tratamentos que ele aplicou. Então, para ele tirar essas conclusões, ele primeiramente precisa formular hipóteses e testar essas hipóteses, né? Testar a veracidade dessas hipóteses através de um teste de hipóteses. Mas então, o que consiste, o que é uma hipótese? Então, hipóteses são suposições acerca dos parâmetros de uma ou mais populações. Vamos exemplificar para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho duas variedades distintas de sorgo granífero e quero avaliar a produtividade dessas diferentes cultivares em uma determinada região. Então, eu vou planejar um experimento científico, vou implantar esse experimento científico e no momento que eu faço, né, o planejamento, eu já devo também elaborar as minhas hipóteses estatísticas. E que hipóteses estatísticas são essas? Eu tenho a hipótese de nulidade, que é representada por H0, e tenho a hipótese alternativa, que é representada por H1. E o que seriam, então, essas duas hipóteses? A minha primeira hipótese, que é a hipótese de nulidade, eu considero ou eu suponho que a média dos meus tratamentos ou o efeito dos meus tratamentos não diferem estatisticamente entre si. Já quando eu determino a minha hipótese alternativa, eu levo em consideração que pelo menos dois de meus tratamentos, né, em casos de experimento com mais de dois tratamentos, pelo menos dois diferem entre si, né? As médias dos efeitos desses tratamentos diferem entre si, pelo menos de dois, tá? Tá ok. Então, eu criei as minhas hipóteses, né? Eu executei o meu experimento e tirei as minhas conclusões acerca das minhas hipóteses. Eu estou sujeito, então, depois que eu defino qual que é a hipótese adequada, eu estou sujeito a dois tipos de erro, né, quando eu realizo um teste de comparação de média, que é o erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? É quando, depois de ter analisado os dados do meu experimento e ter feito todos os cálculos estatísticos, eu rejeito H0, eu rejeito a hipótese de nulidade, quando, na verdade, eu deveria ter
aceitado, ou seja, eu rejeito H0 quando na realidade ela é verdadeira. Eu assumo que existe diferença entre os meus tratamentos, sendo que essa diferença não existe, eu cometi um erro. E também temos o erro do tipo 2, que é quando eu não rejeito H0 quando a hipótese de nulidade é falsa. Ou seja, eu assumo que não há diferença entre os meus tratamentos. Só um minuto, gente. Deixa só eu aceitar o pessoal que está entrando. Beleza. Só um minuto. Tá ok. Então, o erro do tipo 2 é quando eu não rejeito a hipótese de nulidade, sendo que ela é falsa. Ou seja, eu aceito que não há diferença entre os meus tratamentos quando há sim diferença entre os meus tratamentos. O único desses dois erros, o erro que o pesquisador controla, é o erro do tipo 1. E como é que ele controla o erro do tipo 1? Através do nível de significância alfa do teste estatístico. Porque, em síntese, o que é o nível de significância de um teste estatístico? É a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1. Ou seja, quando eu assumo um nível de significância para um teste estatístico de 5%, eu estou assumindo que eu tenho 5% de chance de rejeitar meu H0, sendo que eu deveria considerar a H0 verdadeira, a hipótese de nulidade. Ou seja, eu digo que há diferença entre os tratamentos, sendo que não tem. O nível de significância é a probabilidade em termos percentuais de eu cometer esse tipo de erro, então, tá, gente? Então, qual que seria um alfa adequado para eu controlar esse tipo de erro, esse erro do tipo 1? O mais usual, né, muita gente utiliza aí, o que mais se vê na literatura, né, de experimentos agropecuários, é o nível de significância de 5%. E por que 5%? Porque o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, eles estão inversamente correlacionados. Ou seja, se eu diminuo o nível de significância, eu diminuo o erro do tipo 1. Eu diminuo a chance de eu cometer o erro do tipo 1. Porém, eu aumento a chance de eu cometer o erro do tipo 2. Então, eu não posso usar um alfa muito pequeno, porque eu posso estar aumentando a probabilidade de eu cometer um erro do tipo 2. Tá? Então, a gente deveria levar em consideração para escolher o alfa mais adequado, o coeficiente de variação do nosso experimento. Aonde? Experimentos com coeficiente de variação mais alto, a gente adotaria um alfa mais alto também. Já experimentos mais precisos nos permitiria utilizar um alfa menor sem que eu cometa o erro do tipo 2. Isso vai ser abordado com mais detalhes mais adiante, tá bom, pessoal? Então, só recapitulando o que eu acabei de falar para vocês, essa tabelinha aqui é bem dinâmica. Então, o que seria o poder de um teste? O poder de um teste estatístico, então, um teste de médias, de hipóteses. O poder do teste está relacionado, então, com a probabilidade de rejeitar H0 quando falsa, ou seja, de detectar diferenças estatísticas entre meus tratamentos quando realmente existe, tá? Então, no meu processo de decisão, eu posso rejeitar ou não rejeitar H0. Então, quando eu rejeito H0, contudo H0 é verdadeira, eu estou cometendo o erro do tipo 1, tá? Mas quando eu rejeito H0 e ela realmente é falsa, hipótese de nulidade, eu tomo a decisão correta. Já quando eu não rejeito H0 e H0 é verdadeira, ou seja, há diferença entre
H0 é verdadeira, não há diferença entre meus tratamentos, eu estou tomando uma decisão correta. Já quando eu não rejeito H0 e H0 é falsa, tá? Eu estou cometendo o erro do tipo 2. Ou seja, eu estou assumindo que não há diferença entre meus tratamentos quando realmente tem diferença. Então, estou cometendo o erro do tipo 2. O erro do tipo 1. Eu assumo que há diferença entre meus tratamentos quando não há. É o erro do tipo 1. Tá, gente? Sei que isso é meio confuso. Até para mim, às vezes, explicar eu me confundo um pouco, mas é um conceito muito importante para a gente poder escolher melhor os nossos testes de média, né? Definir aquele que seja mais adequado à nossa situação, tá? Esse conceito é bom ter em mente. É bem confuso, mas a gente tem que manter isso claro na cabeça. Então, quais que são as etapas de um teste de hipóteses? A primeira etapa é a formulação das hipóteses, o que é a hipótese de nulidade e a hipótese alternativa, tá? A segunda etapa é a especificação do nível de significância, que também é muito importante quando a gente quer manter um equilíbrio, uma segurança entre os erros do tipo 1 e o erro do tipo 2, que a gente quer trabalhar com a menor probabilidade possível de se cometer qualquer um desses dois tipos de erro, tá? Depois que eu especifiquei o nível de significância, então eu vou escolher o teste estatístico que é mais adequado para os meus dados. Isso é fundado em quê? Na variação dos meus dados, no tipo de amostra que eu estou trabalhando, no tipo de variável, né? Que a gente vai discutir isso mais à frente também. Eu determino então a região crítica. O que seria a região crítica? Geralmente, num teste de hipóteses, eu calculo um parâmetro e comparo esse parâmetro calculado com um parâmetro já pré-estabelecido e tabelado. E depois de comparar esses dois, eu decido se rejeito ou aceito a minha hipótese de nulidade. Depois disso, eu tomo a decisão final. Tá? Depois que eu já passei por todas essas etapas, eu tomo a minha decisão final, que ela deve responder algumas perguntas. Qual que é o melhor tratamento que eu estou avaliando? Qual que teve o desempenho superior? Qual que proporcionou a maior resposta da minha variável resposta? Quais tratamentos não diferem do melhor? Qual o pior dos tratamentos que eu avaliei? Se existe, né? Se eles se diferiram, qual que é o pior? Isso eu devo deixar bem claro. Quais os tratamentos não diferem do pior? E uma consideração muito importante aqui, que o teste de hipóteses para comparação de médias, ele deve ser empregado em tratamentos qualitativos, tá, gente? Quantitativos, o mais adequado seria aplicar uma análise de regressão, tá? E também poderia trabalhar com teste de hipótese para comparação de média em variáveis quantitativas, caso eu trabalhe com poucos níveis, né, dessa variável, que não me possibilite, então, gerar uma regressão de forma adequada. Então, posso adotar a variável quantitativa como níveis e transformar isso, considerar como se fosse uma variável qualitativa, tá? Mas o mais comum é se utilizar testes de hipóteses para comparação de médias em variáveis qualitativas, né, em tratamentos qualitativos. Então, para começar, o primeiro teste aqui que a gente vai ver, né, que a gente vai discutir sobre, é o teste F de Snedeker, que é um teste básico da análise de variância, né, onde esse teste vai me dizer se dos tratamentos que eu estou trabalhando ali, se existe algum que difere, se tem algum diferente dos demais. Pelo menos um diferente, né? Vai me dizer se tem diferença significativa entre esses tratamentos. Então,
Esse teste, na verdade, ele é usado para comparar variâncias, né, como a gente viu na última aula. E como é que eu calculo esse parâmetro, esse valor f? Nada mais é do que o quadrado médio dos meus tratamentos, né, a variância dos meus tratamentos, dividido pelo quadrado médio do meu resíduo, né, a variância do meu resíduo. Aonde eu tenho a hipótese de nulidade, que é que os efeitos dos tratamentos não diferem entre si, e a minha hipótese alternativa é que pelo menos dois deles diferem entre si. Tá? Então, depois que eu consigo, né, que eu chego ao F calculado, eu comparo esse valor ao F tabelado a 1% de probabilidade. Se esse F calculado for maior do que o tabelado, então eu assumo que existe diferença significativa entre os tratamentos. Caso o F calculado for menor do que o F tabelado, eu aumento o meu grau de significância para 5% e comparo de novo. Se o F calculado for maior do que o tabelado a 5%, existe diferença significativa entre os tratamentos a 5% de probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1. E se o F calculado for menor ou igual ao F tabelado, a 5%, então eu assumo que não existe diferença significativa entre os tratamentos. Tá? E isso é válido para quando o quadrado médio do tratamento ele é igual ou maior do que o quadrado médio do resíduo. Quando o inverso ocorre, o procedimento muda um pouco. Mas eu só vou abordar sobre esse método, né, de quando o quadrado médio do tratamento é maior do que o do resíduo, porque é o que mais acontece, é o mais corriqueiro. Tá? Mas basicamente, quando o inverso ocorre, eu utilizo outra tabela. Tá? E ao invés de o F calculado ser maior que o tabelado, o F calculado tem que ser menor do que o tabelado para existir diferença significativa. Tá? Mas o mais comum é ocorrer que o quadrado médio dos tratamentos é maior ou igual ao quadrado médio do resíduo, então a gente adota esse procedimento. E agora, então, para a gente falar sobre teste de comparações de médias, eu vou ter que começar falando com vocês sobre contrastes ortogonais. Tá? Que para a gente entender como os testes são realizados, a gente vai ter que entender o que seria um contraste, então. Eu vou começar exemplificando, tá? Para ficar mais simples o entendimento. Eu tenho 4 tratamentos, enfim, independente, 4 tratamentos qualitativos, tá? Vocês imaginem aí o exemplo que vocês quiserem. E desses 4 tratamentos, eu quero saber se há diferença entre eles. E eu tenho que estabelecer as minhas comparações, né? Eu não posso comparar os 4 de uma única vez, né? No caso da análise de contrastes. Eu tenho que ir formulando meus contrastes. O primeiro contraste que eu quero saber é entre o tratamento 1 e o 2, se existe diferença. Então, eu quero saber, passando para uma fórmula matemática, se a minha média 1 é igual, né, se a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2. Eu quero saber essa informação. Então, o meu primeiro contraste vai ser exatamente esse. Quando eu passo M1 para o lado direito da igualdade, então a minha fórmula matemática do meu primeiro contraste é essa. Quero saber se o meu Y1, né, se o meu contraste 1, o meu contraste 1, então, ele vai me dizer se M1 e M2 são iguais. A média do tratamento 1 e do 2 são iguais, tá? Aí depois eu quero comparar se tratamento 1 e o 2, eles diferem do 3, tá? Eu estou exemplificando, tá, gente? Eu estou exemplificando. Na minha condição aqui, eu quero saber essa informação. A média do tratamento 1 e do 2, eu quero comparar se difere do tratamento 3. Então, a minha fórmula matemática vai ser o quê? A minha média 3, será que ela é igual à média do tratamento 1 e do 2? Então, seria, para eu chegar à média aritmética do tratamento 1 e o 2, eu somaria a média 1 com a média 2 e dividiria isso por 2. Então,
isso seria, eu passando então o divisor aqui para o lado esquerdo da igualdade, seria então essa fórmula matemática que representaria essa igualdade. Então eu já consigo obter o meu segundo contraste, que é, eu quero saber se a minha média 3 ela difere da média entre os tratamentos 1 e 2. Tá? E o meu terceiro contraste, então, no meu experimento, para mim é conveniente saber se o meu tratamento 4 difere da média do tratamento 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui meu terceiro contraste. Seguindo a mesma lógica, seria então 3 vezes a média do tratamento 4, subtraído por M1, M2 e M3. Né? Seguindo aquela lógica matemática que eu expliquei para vocês agora. Então, eu vou verificar a ortogonalidade desses contrastes. Aonde? No meu primeiro contraste, eu coloco as 4 médias e na frente da média eu multiplico então a média pelo coeficiente da média. Ou seja, a média 1 no primeiro contraste, ela não tem nenhum número multiplicando. Então, eu coloco o 1 como coeficiente, porque não teria um número multiplicando essa média. Então, o coeficiente dessa média é 1. Da média 2 também seria 1. A média 3 e a média 4, como não aparecem no meu primeiro contraste, então seria 0. Elas não participam. Então, eu faço isso também para o meu segundo contraste, né, que eu determinei. E isso tudo eu devo determinar antes de elaborar o meu experimento, tá? Se eu fosse fazer de uma forma manual, claro, né? Eu estou só explicando para vocês como que o software faz, tá, gente? Não é para fazer isso à mão, na calculadora, né? O software vai fazer tudo isso para a gente. Então, no meu segundo contraste, eu teria aqui o meu coeficiente da média 1 seria 1, da média 2 também, né? Menos 1, perdão. Da média 2 seria menos 1. E da média 3 seria 2, da média 4, como ela não aparece no contraste, seria 0. E o meu contraste 3, que também está aí. E o primeiro requisito para ortogonalidade desses contrastes é que a soma dos coeficientes aqui, que está na frente da média, né, que está multiplicando a média, tem que ser 0. Então, eu somando 1 com menos 1, 0. Menos 1 com menos 1 mais 2, 0. Menos 1 com menos 1 mais 3, 0. Então, beleza, eu posso assumir que esse contraste que eu estabeleci é ortogonal. E o segundo, então, requisito para ver se atende a ortogonalidade é o seguinte. Eu vou ver a covariância entre todos os contrastes. Eu vou ver a covariância entre o contraste 1 e 2, a covariância entre o contraste 1 e 3 e a covariância entre o contraste 2 e 3. Isso no meu exemplo, tá, gente? Isso aqui pode ser feito de várias maneiras distintas, de como você quiser fazer essas comparações. Só tem que verificar se são ortogonais. Porque determinados testes de média exigem que os contrastes sejam ortogonais. Tá? Então, o primeiro passo, né, para eu fazer essa análise de covariância entre os contrastes eu pego o coeficiente da média 1 do primeiro contraste que eu estou comparando e multiplico pelo coeficiente da mesma média do contraste seguinte que eu estou comparando, contraste 2 no caso dessa comparação. E vou somar, né, o resultado dessas multiplicações. E o resultado final tem que dar 0 para todo mundo, como é o caso aqui. Tá? Se vocês vierem com calma depois, vocês vão ver que dá 0 realmente, está certo isso aí. Então, o primeiro teste que eu vou falar com vocês é o teste T de Student. E por que que eu falei de contrastes ortogonais para vocês? Porque a fórmula para eu chegar ao T, ao valor T, que eu vou comparar com o valor tabelado, ele nada mais é do que a variância da estimativa de um contraste, tá? Que é calculada seguindo essa fórmula. Eu vou somar os coeficientes elevado ao quadrado dividido pelo número de repetições da média multiplicado pela variância do erro experimental. Né? Aí o C é o coeficiente de cada média e o S é o quadrado médio do resíduo,
ou do erro experimental, no enquadramento do erro. E, né, depois que eu cheguei no valor t, aonde o yi é o valor, né, do meu contraste. Como é que eu calculo isso? É só eu substituir naqueles contrastes que eu mostrei para você o m pelo valor da sua respectiva média. Então, eu vou ter um valor de contraste, que vai ser... Se for zero, eu assumo que as médias, né, que os contrastes ou as médias não diferem entre si. Agora, se for um valor diferente de zero, o teste T quem vai me dizer se essa diferença é significativa ou não. Né? Então, eu tenho que calcular um valor T para cada uma das comparações, para cada um dos contrastes. Tá? Então, eu tenho que fazer média por média. Cada comparação que eu fizer, eu calculo um valor T diferente e comparo com o valor T tabelado, para saber se existe diferença significativa entre os tratamentos. Quando o T calculado é maior que o T tabelado, então, maior ou igual, existe diferença significativa entre os tratamentos. Lembrando que o teste T de Student é um teste de baixo rigor, ou seja, ele me diz que existem diferenças significativas com maior facilidade, que é um teste mais rigoroso. Tá? A gente tem também o teste de Sheffer, que é muito rigoroso, né? Onde a média seria a gente calcular a média, desculpa, não, a média não, o método, né, para chegar a conclusões com esse teste é se calcular primeiramente o valor S, né, aonde T é o número de tratamentos, F é um valor tabelado, né, onde leva em consideração o grau de significância, o grau de liberdade dos tratamentos e dos resíduos, e a variância da estimativa de um contraste. Ou seja, de novo, calculo um valor S, né? E sempre vou comparando médias agrupadas com médias. Eu não posso comparar tudo de uma vez, tá, gente? Isso que eu quero dizer para vocês. Eu tenho que fazer em etapas. Primeiro eu faço comparação de uma média com outra média. E quando eu tenho vários tratamentos, então, eu tenho que fazer isso, né? Para cada par de médias, eu tenho que fazer, então, a comparação. Né? Aonde? Se o meu valor do contraste que eu calculei for maior ou igual que o valor de S que eu calculei, existe diferença significativa dos tratamentos. A gente tem o teste da diferença mínima significativa, que é o LSD, onde a gente tem que o T é um valor tabelado, né? Também que leva em consideração o alfa, o valor alfa e os graus de liberdade do resíduo e dos tratamentos, né? A gente tem o desvio padrão da estimativa de um contraste, né? Aonde o meu valor, o valor do meu contraste, se ele for maior do que o valor de LSD que eu encontrei aí na fórmula, então existe diferença significativa entre os tratamentos. A gente tem o teste de Tukey, que também é muito utilizado, muito devido ao seu rigor, né, que é um teste mais rigoroso também, que é considerado como muito rigoroso. Então, a fórmula do teste de Tukey seria, então, o Q, né, que é um valor da amplitude total estudentizada, é um valor tabelado, né, onde se leva em consideração também o alfa, né, que é o grau de significância, e os graus de liberdade. O S seria o desvio padrão do erro experimental, que nada mais é do que a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo. E R, o número de repetições da média, tá? Onde, se o meu contraste, se o valor obtido pelo meu contraste for maior ou igual que o meu delta, então eu assumo que existe diferença significativa entre os tratamentos. Tem o teste de Duncan, que é menos rigoroso que o teste de Tukey, né? Onde eu calculo D através do, né, o Z, que é o valor da amplitude total estudentizada, também é um valor tabelado. O S é o desvio padrão do erro experimental, quadrado, que é a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo. E o R é o número de repetições da média, aonde, de novo, se o valor do meu contraste for maior ou igual que o valor D, eu assumo que existe diferença significativa entre os tratamentos, né?
Temos também o teste de Student Newman Kells, SNK, que a gente considera, né, pode ser considerado como de médio rigor, que a fórmula para se chegar ao valor SNK é o Q, né, o valor da amplitude total estudentizada, também é um valor tabelado, um valor tabelado. O S seria o desvio padrão do experimental, o R, o número de repetições da média, e se o valor do meu contraste for maior ou igual ao valor de SNK, então existe diferença significativa entre os tratamentos. A gente tem o teste de Scott-Knott, qual que é a grande vantagem desse teste, gente? É que não há ambiguidade. Ele separa as suas médias, ele separa as médias, então, em grupos bem homogêneos. E o que seria essa ambiguidade? Vocês já viram quando vocês fazem teste de média, que aparece lá um valor que não difere nem de A e nem de C. Não difere nem de A e nem de B e nem de C. Então, essa informação para mim não me diz muita coisa. Então, esse teste aí, ele tem essa vantagem, que não há ambiguidade. Ele separa por grupos. Não tem uma média de um tratamento que seja igual a uma média superior e uma média inferior. Nesse teste não existe isso, tá? Então, a fórmula já é bem mais complicada. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, eu recomendo verificar as referências que eu indiquei para vocês no início do ciclo de palestras, né? O B0 tem uma fórmula para calcular esse valor, que é a estimativa da soma de quadrado entre grupos, né? Dos grupos que eu defino. A estimativa da variância também, que é uma fórmula matemática. Então, se vocês quiserem entender melhor, vocês recorram às literaturas, porque senão a gente ia precisar de muito tempo para entrar nesses detalhes. Eu acho que não é o motivo do curso, desse ciclo de palestras, né? Nossa intenção aqui é ter fundamentos teóricos para executar o software R de maneira adequada. Então, quando eu utilizo essa fórmula, eu obtenho o valor SK, aonde? Se esse valor SK for maior do que o meu Q quadrado, que é um valor também tabelado, eu assumo que existe diferença significativa entre os tratamentos. Então, muito importante falar para vocês uma coisa, gente, que é o seguinte. Se eu monto um experimento onde eu tenho apenas 2 tratamentos, o teste F, por si só, já é capaz de me dizer qual que é a média superior. Ora, se o teste F me indica que eu devo rejeitar H0, ele me indica que há diferença entre meus tratamentos. Eu só tenho 2 tratamentos, então a média maior vai ser superior, logicamente, à média inferior. Não tem por que eu fazer um teste de comparações de médias. Tá? Mas, quando eu trabalho com mais de 2 tratamentos, então eu preciso lançar um teste de média para saber qual que é o melhor, qual que é o pior tratamento, quais tratamentos não diferem do melhor e quais tratamentos não diferem do pior. E para eu escolher esse teste, gente, é uma tarefa bem difícil, tá? Existem vários parâmetros aí que devem ser levados em considerações, mas essa tabelinha aqui eu achei ela bem interessante, que já dá um norte legal para a gente escolher o teste de média mais adequado para a nossa situação. Bom, primeiro parâmetro, então, que eu devo observar é o meu coeficiente de variação. Como é que é a variação da distribuição aí de frequência dos meus dados? Né? A dispersão, então, aí dos meus dados. Então, se eu tenho um coeficiente de variação igual ou superior a 30, então eu considero que essa minha variável ela é muito instável. Então, eu estou muito sujeito a cometer o erro do tipo 2. O que seria o erro do tipo 2? Não rejeitar H0, ou seja, dizer que existe diferença entre meus tratamentos
Não, erro, perdão, desculpa. Eu assumi. Então, quando eu rejeito, quando eu não rejeito H0, sendo que eu teria que rejeitar. Eu assumo, então, que não há diferença entre os meus tratamentos quando realmente tem. Esse é o erro do tipo 2. Eu tô falando, gente, que isso é bem confuso, mas a gente tem que ter isso em mente. Então, o segundo quesito que eu tenho que analisar é o meu número de tratamentos. Eu tenho mais do que... Eu tenho 4 ou mais tratamentos ou tenho menos que 4 tratamentos? Então, se eu tiver 4 ou mais tratamentos, talvez o teste mais indicado é o teste TED-Student, né? Que é um teste menos rigoroso. É um teste pouco rigoroso. Ou seja, ele precisa de menores diferenças entre médias para eu rejeitar H0. Tá? E se eu tenho eu tenho mais de 4 tratamentos, então eu uso o teste de Duncan, tá? Assumindo então que o meu coeficiente de variação ele se situa entre 15 e 30. Então, eu tenho 3 possibilidades aí, né? Se eu assumo um ligeiro aumento no erro do tipo 1, né? Se eu estou assumindo aí que eu posso cometer um erro do tipo 1 e meus tratamentos são menores que 4, eu uso o teste T de Student, né? Se eu quero controlar, então, ambos os erros, e tenho mais do que 4 tratamentos, eu uso o teste de Duncan. E se eu quero controlar o erro do tipo 1 e tenho mais do que 4 tratamentos, eu uso o teste SNK. E se eu tenho variáveis pouco instáveis, ou seja, o coeficiente de variação é 15 ou menor do que 15. Então, se eu tenho um número de tratamentos igual ou inferior a 5, né, eu posso usar o teste SNK, o teste de Tuck e o teste de Chefé. Né? Só que eu vou estar mais sujeito a cometer o erro do tipo 1. Né? Lembrando que o teste Chefé é extremamente rigoroso. Desses testes que eu falei para vocês, o teste Chefé é o mais rigoroso. Ou seja, então eu corro uma grande chance, né, de aceitar cometer o erro do tipo 1, tá, gente? Se eu tenho tratamento superior a 5, número de tratamentos maior do que 5, eu mantenho o erro do tipo 2. Eu assumo que eu posso cometer esse erro, tá? Eu utilizo então o teste SNK e o teste de Tuck. Posso usar qualquer um dos dois. Agora, se eu quero controlar o erro do tipo 2 e eu tenho um número de tratamentos maior do que 5, eu uso o teste SNK. Então, escolher o teste de médias mais adequado é uma tarefa bem complicada, tá? E que pode mudar completamente a sua discussão e suas conclusões, tá? Dependendo do teste que você utilizar, um teste mais rigoroso, um teste menos rigoroso, mas levar sempre em consideração o coeficiente de variação e o número de tratamentos. Se o seu coeficiente de variação é alto, utilizar testes menos rigorosos. Se o seu coeficiente de variação é pequeno, te permite então que você use testes mais rigorosos, ou seja, o mais indicado seria utilizar testes mais rigorosos para coeficientes de variação pequenos. Tá? Essa era a parte teórica. Agora vamos passar para a parte prática. Vamos ver isso, como realizar esses testes aí então no R.